Olá, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia de sintaxe, e nós vamos falar sobre aqueles termos da análise sintática ligados ao verbo. Isso mesmo, como que eles funcionam, como que eles se relacionam com o verbo. Isso vai ser muito importante para você, porque com certeza é um conteúdo que vai cair na sua prova. Então, vamos decifrar tudo isso agora. A sintaxe do português, nossa, às vezes parece um território bem intimidador, né? Especialmente para quem tá aí na luta para passar em concursos. Mas e se a gente tivesse um mapa? A ideia aqui é justamente essa: desvendar esse mapa juntos para transformar a complexidade da gramática numa jornada bem mais clara e lógica. Vamos começar? Olha, o método que a gente vai explorar hoje foi pensado exatamente para isso, sabe? Para simplificar a gramática portuguesa para quem estuda para provas e concursos. O grande objetivo é fazer com que o aprendizado seja mais fácil, mais intuitivo e, claro, muito mais eficaz. Então, vamos encarar esta análise como uma verdadeira aventura. É mais do que só um estudo, é uma expedição em busca do tesouro, que é o conhecimento sintático. Chegou a hora de a gente começar a decifrar este mapa. E a nossa jornada começa bem no centro do universo sintático, o ponto de partida de toda a análise, a estrela que rege o sistema inteiro, o verbo. É isso. Aqui, o verbo é o sol do nosso sistema. Ele é a fonte de toda energia semântica, ou seja, de todo significado. Absolutamente tudo na oração gira em torno dele, porque é o verbo que indica uma ação, um estado ou um fenômeno. Sem ele, a frase, bem, ela simplesmente não existe. Ok, agora que a gente já conhece o nosso Sol, vamos começar a observar os corpos celestes que orbitam ao redor dele. E vamos começar pelo mais vital de todos. Então, o ponto crucial é se perguntar: quem é que realiza ou sofre a ação indicada pelo verbo? A resposta é o sujeito, o nosso planeta-mãe. Ele é basicamente a identidade da frase. Pensa assim: se o verbo é brilhar, quem brilha? O sol. A frase se forma: o sol brilha. Simples assim. Só que alguns verbos precisam de um complemento, né? E é aí que entra o objeto direto. Ele funciona como um satélite que recebe a ação do verbo de forma direta, sem nenhum intermediário. Olha só o exemplo com o verbo comprar. Ele comprou um livro. A pergunta é: o que foi comprado? Um livro. A ação de comprar atinge o livro em cheio. Mas nem toda ação é direta. Às vezes, existe um filtro no meio do caminho. Esse é o papel do objeto indireto. Ele também completa o sentido do verbo, mas ele sempre precisa da ajuda de uma preposição. No exemplo, nós obedecemos aos pais, a ação de obedecer chega aos pais passando pelo filtro da preposição a. Bom, além dos planetas e satélites principais, o nosso sistema sintático tem outros fenômenos que adicionam detalhes e contexto. Pense neles como cometas passageiros e grandes nuvens cósmicas. Aqui nós temos o agente da passiva. A gente pode imaginar que ele é tipo um cometa, que só aparece quando o sujeito não age, mas sim sofre a ação. Na frase, o livro foi comprado por ele. O livro é o sujeito paciente. Certo, mas quem realizou a ação? Por ele. Esse é o nosso cometa, o agente da passiva. E para fechar, temos a grande nuvem cósmica que envolve o sistema todo, o adjunto adverbial. Essa nuvem dá o contexto, a circunstância. Ela indica onde, quando e como a ação acontece. Responde a perguntas do tipo: eu trabalhei onde? Na empresa? Quando? Ontem? Como? Rapidamente? Muito bem. Agora que o mapa foi todo explorado, chegou a hora da verdade. Testar as habilidades de navegação. É o momento de identificar cada parte do nosso sistema sintático. Vamos colocar todo esse conhecimento em prática com algumas questões bem no estilo que a gente costuma encontrar por aí nos concursos. Vamos lá. Primeira questão. Na nossa alegoria sintática, qual é o papel central do verbo? Alternativas: A. Receber a ação indiretamente. B. Apenas indicar o tempo da frase. C. Ser o motor da oração e a fonte de energia semântica. Ou D. Atuar como uma nuvem de detalhes e circunstâncias. Pensando, a resposta correta é a letra C. Claro, o verbo é o motor, o centro do nosso sistema. Agora vamos para a segunda. O sujeito, conhecido como o planeta-mãe, semanticamente representa: A. O filtro que liga o verbo ao objeto. B. Quem faz ou sofre a ação
de quem se fala. C, onde a ação acontece. Ou D, aquele que recebe a ação sem preposição. E aí, a resposta certa é a B. O sujeito representa a identidade da frase, a entidade sobre a qual se declara alguma coisa. Seguindo para a questão de número 3. A principal diferença entre o objeto direto e o objeto indireto é: A. O objeto direto usa a preposição obrigatória. B. O objeto indireto recebe ação através de um filtro, preposição. C. Apenas o objeto indireto completa o sentido do verbo. Ou D. O objeto direto indica tempo e modo. Um tempinho. A resposta correta é A. B. O objeto indireto é aquele que precisa do filtro da preposição para se conectar ao verbo. E para fechar a questão 4. Na frase, nós obedecemos aos pais, o termo aos pais funciona como A. Objeto direto. B. Sujeito. C. Adjunto adverbial. Ou D. Objeto indireto. Essa tá fácil, hein? A resposta é a letra D. A preposição a, que está em aos, já indica que é um objeto indireto, porque o verbo obedecer pede essa preposição. Excelente! Desafio concluído com sucesso. Agora que todas as peças foram testadas e estão nos seus lugares, é hora de revelar o mapa completo, a visão geral do tesouro que a gente desvendou. E aqui está ele, o mapa completo da sintaxe. Dá uma olhada em como todos os elementos orbitam o verbo. O sujeito, os objetos, o agente da passiva, os adjuntos adverbiais. Tá tudo conectado a essa estrela central. Com essa visão geral, a estrutura da língua portuguesa fica muito, mas muito mais clara. Pois é, o tesouro foi alcançado. O sistema sintático foi desbravado. Com o verbo bem no centro deste mapa, nenhuma questão de concurso precisa ser um território desconhecido. A pergunta que fica agora é: qual será a próxima conquista?